A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, para estarmos todos juntos buscando ao Senhor em espírito e em verdade, exaltando, adorando, glorificando e engrandecendo mais e mais ao santíssimo nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Então, independente de qual rede social estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor com orações ao lar, comércio, veículo, a seja onde for que vocês estiverem nesta madrugada, para que o Senhor verdadeiramente possa estar presente em nossas vidas. Nós viemos trazer Ele, a palavra dEle, a verdade dEle, a presença dEle, para onde for que nós estivermos, ou para seja onde for que estejamos indo. O Senhor seja sempre o nosso escudo e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. E eu estarei fazendo sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para ser um canal, um caminho, instrumento do Senhor, para levar uma palavra dele ao coração de todos vocês, sem nada que venha do ser humano, muito menos do maligno, apenas sempre a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas para cada um de nós. Então sejam todos mais uma vez muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo, e seja membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social que estiver nos acompanhando neste momento, para que você, além de receber 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, toda live de segunda a sexta com orações, você também que é seguidor, inscrito, membro ou ofertante de nossas igrejas virtuais, continuam a receber orações, mesmo após o término dessa live, pois o nosso sacerdote e apóstolo ora por todos vocês, todas as madrugadas, e uma vez por semana, também de cima do monte, também de madrugada, diretamente de cima do monte, para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada, que estará proporcionando alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Lembrando que, dependendo da rede social, essa live vai ficar salva e vocês vão poder estar voltando à live para examinar as bases da Bíblia Sagrada. Porque tudo que nós falamos, fazemos e apresentamos sempre a todos vocês é firmado nas Escrituras da Bíblia Sagrada. E mesmo você sendo membro de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E por mais que nós estejamos aí já há mais de um ano na internet, oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro, para que mostrar na Bíblia Sagrada que esses ministérios de sorteios, que as nossas igrejas virtuais não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia, nós também não estamos tirando a utilidade
utilidade nem a necessidade dos templos físicos. Estamos apenas trazendo uma conscientização a todos vocês de que o Senhor Jesus nos chamou para sermos a sua igreja e é necessário a gente crer nele, como diz as Escrituras. João 7:38, Apocalipse 22, 18 e 19. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade e em qualquer lugar. Então nunca podemos estar limitando a nosso relacionamento, a nossa relação, a nossa intimidade com o Senhor Deus em apenas um único momento, um único lugar. É necessário trazermos a presença dele para dentro de cada um de nós. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou lá no livro, o próprio Senhor Jesus afirmou para mais honra e glória ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, lá no livro de João, capítulo 15, onde ele deixou bem claro que se guardarmos e praticarmos os seus mandamentos, ele e o Pai virão fazer morada dentro de nós. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Então vou dar início às orações para que possamos estar dando início às ministrações da palavra do Senhor Deus para aumentar a fé de cada um de vocês. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, meu Santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor para me usar agora como um canal, um caminho, instrumento do Senhor, para levar a Tua verdadeira palavra a toda criatura que estiver conectada agora conosco em um só Espírito. Eu peço ao Senhor que haja o poder do sangue do Senhor Jesus, o Cristo, cobrindo, guardando e revestindo cada porta, portal e janela de cada uma dessas vidas que estão conectadas agora conosco em um só Espírito. Eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de verdade, para tocar nos corações de cada uma dessas pessoas, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, para que todos possam ser ainda mais abençoados e o Teu nome ainda mais exaltado. E é o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, e dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus para todos vocês mais uma vez. E lembrando que eu estarei dando início ao sorteio dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus. Hoje eu estarei sorteando os benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar. E lembrando sempre a todos vocês de por que rebanho, por que bendito, por que ímpar e par. Rebanho, porque o Senhor deixou claro que nós somos os seus rebanhos. Palavra do Senhor Jesus, João, capítulo 10, e ele é o nosso único e verdadeiro pastor. E por que benditos? Benditos é uma das classes nas Escrituras Sagradas com promessas, como os benditos que vêm em nome do Senhor, e em Mateus 25, do 31 ao 46, aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E o Senhor Jesus, ao enviar todos em uma missão, sempre enviou no mínimo 2 juntos. Livro de Lucas, capítulo 10. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória ao Senhor e Salvador de nossas vidas. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o primeiro rebanho par é o rebanho bendito par de número 8 e o rebanho bendito ímpar de número 7. São os primeiros que estarão recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live nós reservamos mais 12 minutos para estar interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que estamos aí há mais de um ano na internet oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e o verdadeiro, para que vocês vejam a seriedade e a sinceridade com que nós estamos abordando cada um dos temas citados. No meu canal, @milaofertadim, vocês vão encontrar uma playlist com as nossas mais de 50 denúncias para vocês examinarem. E o livro é o livro de Ruth, que contém 4 capítulos. Livro de Ruth, que contém 4 capítulos,
É o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor nosso Deus. E o livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito, par de número 8, livro de Ruth, capítulo 1, e para o rebanho bendito ímpar de número 7, livro de Ruth, capítulo 2, para a sua meditação. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 7 também, pois no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor Deus. Toda live de segunda a sexta são no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas que serão para a sua meditação, para que a presença, a palavra do Senhor esteja sempre dentro de cada um de nós, para que verdadeiramente possamos estar exaltando ainda mais grandemente ao santíssimo nome do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Fala alguma coisa, pode? Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar e interagir conosco para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Estamos aqui sempre trazendo a palavra do Senhor Deus com orações. E vamos ministrar mais uma oração. Lembrando que as nossas orações que são realizadas durante a live, elas são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 6 é a primeira que estará sendo ministrada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Santíssimo Senhor Deus, bendito Rei da nossa salvação, eu peço que haja, através da Tua santa palavra sendo ministrada, o Teu poderoso agir, abrindo as portas da justiça que os Teus santos, justos e benditos hão de entrar, para o louvar, exaltar e glorificar mais e mais. E todas essas benditas vidas dos benditos membros desta Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas, sejam livres, limpas e libertas, para receberem as abundâncias de promessas e alegrias do Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que teremos 12 minutos no final dessa live para estar interagindo com todos vocês, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E vamos à ministração no livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 19. Perdão, vou do versículo 14 ao versículo 20. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 14 ao versículo 20. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que são ministrados no decorrer de todas as nossas lives. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Pois, como eu digo e repito, estamos aqui sendo um canal, como instrumento do Senhor, para que vocês possam buscar a Ele aonde for que vocês estiverem e assim se tornarem as benditas igrejas do nosso Senhor Jesus o Cristo. Livro de Ruth, capítulo 1, do versículo 14 ao versículo 20. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, porém tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me intes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Ruth, nós vemos que mesmo em meio a uma situação ali lamentável, lastimável, naquela época ali ainda mais desamparadora ainda, nós vemos a importância que há em nos ampararmos no nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Pois a decisão de Ruth de escolher servir ao mesmo Deus de Noemi mudou completamente toda a história da vida dela. Então devemos lembrar que buscar ao Senhor, crer no Senhor Jesus, como está escrito, é verdadeiramente a melhor opção que podemos escolher, pois Ele nos prometeu recompensar a cada um de nós segundo as nossas obras. Mateus 16, de 24 a 27. E Ele também deixou bem claro lá em Marcos capítulo 10, que Ele concederá 100 vezes mais em tudo, e no mundo com perseguições. Aí Ele fala, lá em Marcos capítulo 10, ele deixa bem claro que aquele que abandonar tudo por amor dele e do evangelho dele deceberá 100 vezes mais em tudo. Ali ele fala casas, campos, fazendas com perseguições, mas no século futuro, no mundo por vir, a salvação eterna. Marcos capítulo 10, do versículo 25 em diante, para que verdadeiramente vejamos a importância que há. E aqui a gente viu que a Ruth, ela abandonou casa, família, irmãos, e com isso, o que o Senhor concedeu? Concedeu verdadeiramente um lugar de honra. E a sua descendência foi poderosa. Da sua descendência veio Davi. Então nós vemos como o Senhor honra e abençoa aqueles que honram ao Senhor e escolhem o servir em espírito e em verdade. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live tenha uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Siga ou se inscreva para continuar recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 10 e o rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. E o livro a ser ministrado é o livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos. Livro de Ezequiel, que contém 48 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Lembrando sempre a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42, e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Pois, como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha e o reino dividido não prospera. Então, entre em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais para que a nossa produção esteja retornando o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, para você levar uma verdadeira obra do Senhor, em que os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos, empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada, e tudo isso como está determinado pelo nosso Senhor Deus nas Escrituras Sagradas. Então sejam todos mais uma vez muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par de número 10, livro de Ezequiel, capítulo 12. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Ezequiel, capítulo 13, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando e convidando outras pessoas para receberem orações e uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Eu falo assim mais pausadamente, que para algumas pessoas pode parecer robótico, que é porque eu falo muito rápido. Então eu tenho que me controlar para que eu fale de maneira mais devagar,
para que todos vocês, em todas as redes sociais, possam estar me acompanhando, conseguindo entender aquilo que eu estou ministrando para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 1. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras pessoas para estarem buscando ao Senhor Deus, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Santíssimo e bendito Senhor Deus, o Criador dos céus e da terra, eu peço ao Senhor que, através da tua grande misericórdia, fidelidade e benignidade, haja a edificação, libertação e proteção dessas vidas dos teus filhos benditos que estão juntos conosco nessa live, e que o Senhor possa ser o amparo e escudo de todos os membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, curando, restaurando e protegendo cada uma dessas vidas conectadas agora conosco em um só Espírito, para que eles possam ser benditos ao sair, benditos ao entrar, benditos ao falar e benditos onde colocarem a planta de seus pés ou a palma de suas mãos. E em um nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estaremos dando início à ministração no livro de Ezequiel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 7. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouvem, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a bagagem de exílio, e de dia sai à vista deles, para o exílio, e do lugar onde estás, parte para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que o entendam, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, traze para a rua de dia a tua bagagem de exílio. Depois à tarde sairás à vista deles, como quem vai para o exílio. Abre um buraco na parede à vista deles e sai por ali. À vista deles, aos ombros a levarás, às escuras a transportarás. Cobre o rosto para que não vejas a terra, porque por sinal te pus a casa de Israel. Como se me ordenou, assim eu fiz. De dia levei para fora a minha bagagem de exílio. Então à tarde, com as mãos, abri para mim o buraco na parede. Às escuras eu saí e aos ombros transportei a bagagem à vista deles. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Ezequiel, nós vemos como o Senhor utiliza de diversas maneiras para alertar ao seu povo, que mesmo sendo rebeldes, se permitirem enxergar, se prestarem a sua atenção, se examinarem, vão poder verdadeiramente observar aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja aos nossos corações. Então aqui é sempre muito importante examinar as Escrituras Sagradas, pois aqui no versículo 2 o Senhor deixa bem claro: tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Então devemos tomar muito cuidado com a rebeldia contra o Senhor nosso Deus, para não nos rebelarmos contra Ele, a palavra dEle, aquilo que é santidade dEle. Pois o Senhor foi bem claro lá aos antepassados, aos patriarcas desse povo, do qual agora estava em rebeldia. Ele deixou claro: eis que eu ponho perante vocês as bênçãos e as maldições. Escolham, pois, as bênçãos, para que viva tu e a tua descendência. Da mesma forma, quando o povo entrou na terra prometida, qual foi a palavra do Senhor? Guarda os meus mandamentos, não cometam os mesmos erros que as outras nações, para que também essa terra não lhes seja tirada, como foi da nação anterior. Porque devemos lembrar que tudo pertence ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Dele é toda a honra, toda a glória, e todas as coisas lhe foram entregues pelo Pai. Então é muito importante examinarmos com muita atenção onde está o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver com aquele que verdadeiramente detém o poder, a honra e a glória para todo sempre e eternamente,
Tudo aquilo que é nesse mundo nos é concedido, mas isso não importa, porque o que realmente importa é aonde está o nosso coração, aonde verdadeiramente estamos juntando os tesouros, e que seja sempre no céu, pois tudo que nós fazemos deve ser para mais honra e mais glória do nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 103. Então devemos estar sempre atentos com o culto que estamos fazendo hoje em dia, com a adoração que estamos prestando ao Senhor, pois hoje em dia, infelizmente, a gente fala isso não é com orgulho nenhum, mas sim como uma forma de alerta, de atenção para todos vocês. Nós já estamos aí há mais de um ano na internet oferecendo milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que sabe fazer um culto, que está fazendo um culto de adoração em espírito e verdade ao Senhor Deus Todo-Poderoso, que já fez responder e acertar 10 perguntas, todas com base na Bíblia. Todas com base na Bíblia Sagrada. São mais de 10 milhões de reais em dinheiro em prêmio. São 3 denúncias que estão aí rolando há mais de um ano na internet. E até agora ninguém apareceu para mostrar na Bíblia Sagrada que estávamos errados ou mentindo, ou que eles estavam fazendo o correto e o verdadeiro. Falar que sabe a verdade é muito fácil. Falar que entende muito, mais fácil ainda. Agora você provar, você oferecer dinheiro para que mostrar que você está mentindo, aí a situação inverte completamente. É para que vocês, mesmo sem conhecimento, discernimento ou entendimento, possam fazer prova de nós, da nossa palavra, do nosso caráter, do conhecimento que estamos apresentando sempre a todos vocês, para que vocês se posicionem como igrejas vivas do Senhor Jesus o Cristo, como verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade, como aqueles que são verdadeiros e não os mentirosos, são os pais da verdade e não da mentira. Então são filhos da verdade e não da mentira. Então devemos tomar sempre muito cuidado, examinar as nossas obras, nossos frutos, para que o Senhor venha se alegrar de nós, para que nós possamos ouvir verdadeiramente a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas, e ficar ouvindo menos coaching motivacional, menos sermão do homem, menos do que o homem acha, pensa ou imagina, e mais do que o Senhor verdadeiramente já estipulou, já determinou para cada uma de nossas vidas. Pois tudo aquilo que Ele posicionou, que Ele preparou, que Ele verdadeiramente edificou, para que nós venhamos agora a imitá-lo, para que nós venhamos agora a cumprir como está escrito, é o melhor para todos nós. Não importa o que a gente acha, pensa ou imagina, nunca vai se comparar àquilo que o Senhor planejou. Mas aquilo que o Senhor planejou, nós temos um manual, as Escrituras da Bíblia Sagrada. Basta agora verdadeiramente examiná-la. Oséias 4, versículo 6. O meu povo perece por falta de conhecimento. Palavra do Senhor Jesus, Mateus 22, 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. E é justamente por essa falta de conhecimento que nós tivemos que chegar ao ponto de oferecer dinheiro para que mostrar que a gente está errado ou mentindo. Que é para que quem não tem conhecimento possa ter uma fórmula de usar para poder fazer prova de nós, para que verdadeiramente examinem com muita atenção e não se escandalizem com o valor dos prêmios. Pois isso aí, hoje em dia, não paga o salário de um salário de um jogador de futebol, não paga o salário de um cantor. Então devemos lembrar que isso verdadeiramente é a nossa vida, a nossa salvação, a nossa vida eterna, a prosperidade nossa, dos nossos filhos, das futuras gerações. Então é isso que devemos prestar. Qual é o valor que você está dando para aquilo que não tem preço, que não tem ouro, não tem prata, não tem nada nesse mundo que se compara? Essa é a reflexão que nós devemos colocar constantemente em nossas vidas, para que o Senhor esteja sempre como prioridade. E nós estamos oferecendo 10 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que nós não somos mais eficientes do que qualquer um templo religioso. Lembre, não estamos falando que o templo religioso não é necessário, mas através de nós você leva a palavra para dentro da sua casa, através de nós você leva a palavra para dentro do seu comércio, para dentro do seu veículo que você está trabalhando, seja caminhão, seja o que for, e assim, hospital, presídio, a palavra está indo agora só, direto para vocês. Glória ao nosso Senhor Deus. Por esse motivo, o Senhor diz bem claro, Ele está onde a palavra dele está. Nós só fazemos o quê? A leitura da palavra, literalmente. Exatamente. Fica na paz e graça de Deus, se inscreva e comunica para os outros que nós realmente estamos em todas as redes. Glória todas as redes nós estamos, tá bom? Vamos aos próximos rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos benditos do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso.
e o rebanho bendito par de número 4 e o rebanho bendito ímpar de número 3 é o próximo que estará recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live reservamos 12 minutos de interação com todos vocês para tirarem as suas dúvidas. E de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Eu estou também lá no @mileofertadim, onde durante toda a live eu abordo polêmicas, temas delicados, sensíveis, mas de extrema necessidade para as nossas vidas e tiro as dúvidas de todos vocês. E o próximo livro é o livro de 2 Pedro, que contém 3 capítulos. Pode falar, pastor. E não deixe jamais, em qualquer lugar do Brasil que você estiver, peça um tempo físico para ir. Exatamente. E conosco o obreiro recebe salário, independente das suas condições financeiras. Peça um para ir. Tá Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E o livro de 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, para a meditação do rebanho bendito par de número 4, 2 Pedro, capítulo 1, e para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3, livro de 2 Pedro, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus, o Cristo. Estamos aqui sempre ao vivo de segunda a sexta, a partir de 00h07, com orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus. Não se esqueça de seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. E vamos à ministração de mais uma oração de número 9, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nessa madrugada, nessa live da Tua Igreja virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam de madrugada, que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cada uma dessas vidas alcançadas através desta internet possam verdadeiramente estarem exaltando, adorando e glorificando ainda mais ao Teu nome santíssimo, que ao buscarem ao Senhor junto conosco nessa madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E deixando aí bem claro para a abençoada Yasmin, palavra do Senhor Jesus, Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. Então, realmente, existiriam falsos profetas, porque o título de profeta, o cargo de profeta, o ministério de profeta, não existe mais, porque o Senhor Jesus já eliminou. Tanto é que lá o apóstolo Pedro, ele fala, da mesma forma como entre eles houveram falsos profetas, em vós haverão falsos mestres. Então devemos tomar cuidado com aquilo que nos é apresentado como verdade. Por isso que estamos aí há mais de um ano na internet, oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo. Você também havia falado que você é cristã desde criança, então examine as Escrituras Sagradas. As 3 vezes que esse termo cristão apareceu na Bíblia Sagrada, a primeira vez foi uma chacota colocada nos seguidores do Senhor Jesus, tanto é que foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. E também da segunda vez, mais uma vez uma chacota, que foi mais uma vez alguém pagão, escarnecendo, quando o apóstolo Paulo estava lá na sua defesa, ele falou, quase que me faz virar um cristão. E aí, a terceira vez, o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro capítulo 4, onde ele deixa claro, mesmo que tenha uma morte de cristãos, não se envergonhem disso. Ou seja, mesmo que sejam envergonhados, xingados e humilhados por causa do nome de Cristo, perseverem firmes, sabendo que a nossa esperança, a nossa confiança não se baseia naquilo que o homem fala ou deixa de falar, mas sim naquilo que o Senhor verdadeiramente colocou em nossas vidas. E não é porque você é mais velha do que eu que você tem mais discernimento do que eu. O apóstolo Paulo deixou bem claro para o discípulo Timóteo: ninguém te faça menor, ninguém te esnobe por causa da sua idade, da sua juventude. Então é isso que devemos tomar muito cuidado, porque não é a idade que discerne caráter, conhecimento, discernimento ou entendimento, porque aquele que muito buscar, muito vai receber. Aquele que pouco buscar,
pouco vai receber. E como você não me conhece, não sabe do meu histórico, dos meus anos, dos meus frutos, não tem como você afirmar se você buscou mais do que eu. Então examine sempre com muita atenção. Livro de João, capítulo 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. E vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo... Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do nosso Senhor Deus. Vamos à ministração no livro de 2 Pedro, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 15. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Glórias a nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 1 do livro de 2 Pedro, aqui o apóstolo Pedro deixa bem claro aquilo que é necessário para que mostremos quem é o Senhor de nossas vidas, para que mostremos verdadeiramente se aquilo que estamos apresentando é com clareza, ou se estamos como os cegos que estão guiando a outros cegos. Mateus capítulo 13. E aqui também deixa bem claro o posicionamento de um verdadeiro líder no ministério do Senhor Jesus. Preocupado, não que o seu nome vai ser engrandecido, não que o seu nome vai perpetuar por gerações, mas sim que mesmo com a ausência deles, Colossenses capítulo 2, versículo 5, mesmo que ausentes quanto ao corpo, estejamos juntos em um só Espírito, e que eles conservem a lembrança de tudo aquilo que o Senhor Jesus o Cristo verdadeiramente nos concedeu, para que, Mateus 6, versículo 33, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Comunicando a todos, para esse ministério começar, eu estou jejuando há quase 30 anos, sem faltar nenhum dia, 15 horas por dia. Então não foi nada, foi bem antes dessa menina nascer, que é minha filha, bem antes dela nascer, porque a mãe dela não poderia gerar nenhum filho, eu fiz esse propósito de jejuar, ela está aí. Glória, nossa Deus. E aí até hoje o jejum todos os dias, 15 horas por dia, subidas ao monte, toda semana, no mínimo uma vez. Nunca faltei uma semana há quase 30 anos. Glória, também de madrugada de joelho, que eu oro por esse ministério, por todos que estão inscritos nesse ministério. Há quase 30 anos, mais de 2 horas de joelho sem faltar Glória, nenhum dia. Esse é o histórico que eu tenho na obra do Senhor. Glória, e todos os sinais que os apóstolos já fizeram, Deus também usa também. Todos os sinais. Mas não é por isso que ele fala que ele é o homem de Exatamente. Deus, e sim pelo guardar e praticar a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos benditos, dos 12 rebanhos dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 6, e rebanho bendito ímpar, de número 5, são os próximos a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. Lembrando que no final dessa live é onde nós reservamos mais 12 minutos de interação com todos vocês para tirarem as suas dúvidas. Até 1h12 da madrugada é focado em orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus para aumentar a fé de todos vocês. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Livro de Malaquias, que contém 4 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito par, de número 6. Livro de Malaquias, capítulo 2.
E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Malaquias, capítulo 3, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Vamos à ministração de mais uma oração. Lembrando que as nossas orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Oração de número 8 é a próxima que estará sendo ministrada. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir, através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e que elas possam ser as tuas e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através de nós, desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco e sejam revestidas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para serem suas verdadeiras igrejas vivas. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos dar início aqui à ministração no livro de Malaquias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento: se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento, para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Malaquias, deixa claro a seriedade que é ter um título de sacerdote e o comprometimento do qual ele deve verdadeiramente ter, não para com os homens, mas sim para com o Senhor. Porque se ele omitir os seus deveres, as suas obrigações para com o Senhor Deus, tanto ele quanto aqueles do qual ele está ali instruindo e ajudando, esses também serão amaldiçoados. Então devemos verdadeiramente aqui examinar o exemplo de Levi, pois ele não só não cometia o erro, como ele tirava outros da iniquidade. Então devemos lembrar que aquele que tem uma palavra do Senhor Deus, que tem o título de santidade, verdadeiramente não pode vir a se omitir, deve se posicionar como igreja do Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Olha só, você, Yasmin, em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, olha a gravidade do que você está falando. Você falou que eu só falo besteira. Tudo que eu falei aqui agora é o que está escrito. Você falou que a palavra do Deus que você diz servir é besteira. Então, se você quer me ofender, ofende apenas a minha pessoa, mas não mexe com a palavra do Senhor em hipótese nenhuma. Porque se você se diz ser filha de Deus, então você deve verdadeiramente
temor à palavra dele que está sendo ministrada. Porque eu estou aqui já há mais de um ano na internet, em diversas redes sociais e canais, colocando o meu rosto e me posicionando como igreja do Senhor Jesus. Independente do que falem, do que chamem ou do que deixem de falar. Eu estou aqui fazendo a minha obra para com o Senhor. Estou anunciando o evangelho do Senhor Jesus. Estou pregando a palavra do Senhor exatamente como está escrito. Não estou tirando, nem acrescentando e nem omitindo nada. Se você quer verdadeiramente a minha atenção, se você quer debater, abordar temas polêmicos comigo, vai na @milhaofertadim ou espera até 12 minutos depois dessa live, que você vai estar vendo aí. Estamos aqui examinando sempre a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas. Eu não falo o que me convém. Se eu falasse o que me convém, eu não estaria nem sorteando. Porque seria só eu preparar um esboço aqui, falar o que eu acho, penso, imagino, minha emoção, meu sentimento e mandar vocês embora. Mas não, a gente sorteia a palavra, porque é o Senhor quem direciona aquilo que é necessário a gente apresentar a cada um de vocês. Estamos oferecendo dinheiro para que pessoas como você, que não tem conhecimento nenhum das escrituras sagradas, possa fazer a prova de nós. Se você acha que a gente está mentindo, vá até quem você diz que te ensinou, se te ensinou alguma coisa, porque não parece que te ensinou nada, vá até essa pessoa e fala, estão chamando você de mentiroso. Prova nas escrituras sagradas que você está fazendo a verdade e que eles estão mentindo e vamos tirar aquele dinheiro deles. Ah, não, meu coração não está no dinheiro. Então tá bom, pega esse dinheiro da gente, doa na caridade, faz a obra, ama os necessitados, faz a palavra do Senhor Jesus ser anunciada. Então é isso que você tem que tomar muito cuidado. Pelos frutos você conhece a árvore. Então examine sempre com muita atenção e cuidado a palavra do Senhor, as escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Faça um desafio, fala para o líder de vocês fazer um desafio. Eu aceito qualquer um desafio. Fala para o seu líder fazer um desafio. Eu estou aí oferecendo mais de 730 milhões de reais. São quase 60 denúncias, gente. Eu estou afirmando que sou mentiroso. Agora é só falar, 10 milhões de reais, seu problema. Não, Marco, eu não sou mentiroso não. Na minha igreja não tem mentira. Vou receber 10 milhões de reais, poxa. Aí ela vai falar aqui, para falar a palavra de Deus não precisa dar dinheiro, até porque Jesus não manda dar dinheiro. Então vamos lá, parábola do próprio Senhor Jesus, que o trabalhador, o pai de família saiu a assalariar trabalhadores, no final dê a cada um seu dinheiro. Outra passagem também, onde o Senhor deixou bem claro, a parábola dos talentos. Ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. E aquele que ele deu 1 e ele enterrou, ele escondeu, o Senhor falou o quê? Antes eu tivesse dado o meu dinheiro aos banqueiros, porque pelo menos ao voltar eu receberia os juros. 25. Mateus capítulo 25. E a gente está oferecendo dinheiro porque pessoas como o seu líder, que não aparece, que não se posiciona, que não ministra a palavra do Senhor Deus, a verdade, e falam mentiras em nome do Deus da Bíblia Sagrada, fizeram com que cada vez mais e mais a palavra de quem anda em santidade e santificação viesse a ser simplesmente desprezada. Porque hoje em dia a palavra de quem se diz ser de Deus não vale de nada. Então, já que eles acham que não vale de nada, então nós colocamos o quê? O dinheiro. Prova que a gente está mentindo, prova que a gente está distorcendo, que o advogado mais incompetente ganha uma causa na justiça. E eu estou indignada porque você falou da palavra do Senhor. Você podia estar me xingando de tudo quanto era nome, que eu não ia estar nem aí, mas você falou a palavra do Senhor é besteira. Então quando mexe com a palavra do Senhor, aí realmente você arruma um problema sério. Não pra mim, mas sim pra você mesmo. Cuidado que a blasfema da palavra do Senhor é uma, a blasfema sobre a obra dele é outra, porque eu estou quase 30 anos jejuando todos os dias sem faltar nenhum santo dia. 15 horas por dia. Não é para poder ouvir agora você que não tem experiência nenhuma e nem o seu líder falar bobagem. Exatamente. Vamos continuar a ministração, lembrando no final dessa live, mais 12 minutos de interação com todos vocês. Escolha o seu número de 1 a 12, seja parte dos 12 rebanhos dos benditos nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor, Jesus o Cristo, para todos vocês mais uma vez. E vamos à ministração do livro de... Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito par, de número 12, e para o rebanho bendito ímpar, de número 11. Livro de Jonas, capítulo 4,
para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Tudo aquilo que nós fazemos é com base nas escrituras da Bíblia Sagrada, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, como é o nosso dever e a nossa obrigação. Vamos à administração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 7 é a próxima que estará sendo ministrada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre, eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra através desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo sendo derramado contra toda barreira e impedimento, contra todo espírito imundo que tentar se levantar contra a tua obra, contra a tua palavra e contra a tua verdade. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus Cristo em cada uma dessas vidas conectadas agora conosco, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só espírito, para que possam invocar e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada. Vamos à ministração do livro de Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 4 do livro de Jonas, verdadeiramente vemos a importância que há em nós fazermos a nossa parte para que haja verdadeiramente arrependimento e misericórdia. Pois uma abençoada ali me perguntou por que eu não silencio esse povo que fica falando, atacando, falando besteira. É porque esse tipo de gente, ele quer atenção. E se eu impeço ele de conseguir atenção, essa pessoa sai e para de ouvir a palavra do Senhor sendo ministrada. Independente do que eles falam, pensam, imagine, a palavra do Senhor está sendo ministrada. Uma semente está sendo semeada. E verdadeiramente agora é o Espírito Santo de verdade quem faz o trabalho. A minha parte eu faço. Engolir o meu eu, tirar o que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino e colocar a palavra do Senhor como prioridade na minha vida, como prioridade para chegar e alcançar cada uma dessas vidas conectadas conosco ao vivo em todas as redes sociais. Que as nossas palavras estão entrando nas casas das pessoas. Exatamente, glória ao nosso Senhor Deus.
Na firma e na empresa das pessoas. Glória ao nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par de número 2 e rebanho bendito ímpar de número 1 são os próximos a estarem recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. E o livro é o livro de Jeremias, que contém 52 capítulos. Livro de Jeremias, que contém 52 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Não se esqueçam de nos acompanhar em todas as redes sociais, seguir e se inscrever em nossas 12 igrejas virtuais, pois cada uma delas tem orações específicas para aqueles que são inscritos ou seguidores. E o livro é o livro de Jeremias, capítulo 40. Jeremias, capítulo 40, para a meditação do rebanho bendito par de número 2, Jeremias, capítulo 40. E para o rebanho bendito ímpar de número 1, livro de Jeremias, capítulo 41, para a sua meditação. Para mais honra e glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 10. O abençoado que quer uma palavra, escolha o número de 1 a 7, para que daqui a pouco o Senhor Deus esteja falando ao seu coração através de um dos 7 livros que foram ministrados nesta live. Pois eu sou apenas um canal, caminho, instrumento do Senhor, para vocês trazerem a presença do Senhor, interagindo com as Escrituras Sagradas, seja onde for que vocês estiverem. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @igrejas benditas, que estão o buscando nesta madrugada junto conosco. Que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, cada uma dessas vidas possam alcançar o verdadeiro caminho da vida eterna livre. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não deixe de pedir uma igreja para o seu município, em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Glória ao Não nosso Senhor deixe Deus. de entrar lá no particular e pedir, tá bom? Muitíssimo amém. Vamos à ministração no livro de Jeremias, capítulo 40, do versículo 1 ao 7. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nebuzaradã, o chefe da guarda, o pôs em liberdade em Ramá, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Tomou o chefe da guarda a Jeremias, ele disse: O Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não obedecestes à sua voz, tudo isto vos sucedeu. Agora, pois, eis que te livrei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei bem de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde julgares bom e próprio ir, vai para aí. Mas visto que ele tardava em decidir-se, o capitão lhe disse: Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador das cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo, ou se vá para qualquer outra parte, te aprouver ir, vai. Deu-lhe o chefe da guarda mantimento e um presente e o deixou ir. Assim foi Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia nomeara governador da terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens, as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra que não foram levados ao exílio para a Babilônia.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 40 do livro de Jeremias, vemos verdadeiramente aqui as consequências das más obras, das más atitudes, e mesmo o homem do Senhor, aquele que estava encarcerado por causa da maldade do povo, ele foi encarcerado, mas o Senhor o tirou daquele lugar. Pois devemos lembrar que não importa que aquilo que você fale venha incomodar aos ouvidos, a carne das pessoas, aos espíritos imundos. São esses os que verdadeiramente se incomodam quando a verdade é anunciada, quando o evangelho é pregado. Mesmo que o inimigo se levante e te coloque em uma situação que parece ser impossível de sair, quando você faz a vontade do Senhor, você dá a total direção ao Senhor e a total legalidade para Ele agir ao seu favor. Isaías 64, versículo 4. O Senhor trabalha no silêncio para aqueles que amam a Ele. Então devemos amar ao Senhor, e como o Senhor Jesus afirmou, aquele que ama é aquele que guarda e pratica os seus mandamentos. Vamos ao último livro a ser ministrado nesta madrugada. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 livros, 7 números, para que você saiba quais dos 7 livros ministrados é uma palavra do Senhor para a sua meditação. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. Livro de Miqueias, que contém 7 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada e é uma meditação para todos nós. Livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. Livro de Miqueias, capítulo 2. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas, de convidarem outras pessoas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, pois estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações na palavra do Senhor Deus, levando a paz, a graça e a alegria do Senhor Jesus ao coração de todos vocês. Vamos à ministração de mais uma oração para mais uma glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, oração de número 11. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus o Cristo. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, em Teu santo nome eu peço que esses Teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela Tua santa palavra sendo ministrada e revestidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, quero comunicar a vocês todos que a Bíblia é números, cores e letra, tá bom? Exatamente. E nós trabalhamos com essas 3 fórmulas porque temos apóstolo e sacerdote, pois apenas tendo essas 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite estar ministrando. Vamos à ministração do livro de Miqueias, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 7. Ai daqueles que, no seu leito, imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, eis que projeto mal contra esta família, do qual não tirareis a vossa cerviz, e não andareis altivamente, porque o tempo será mau. Naquele dia se criará contra vós outros um provérbio, se levantará pranto lastimoso e se dirá, estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor quem pela sorte, lançando o cordel, meça possessões. Não babujeis, dizem eles, não babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Está irritado o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? Sim, as minhas palavras
fazem o bem ao que anda retamente. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Miqueias, deixar claro a recompensa pelas más obras e a importância que tem em estarmos na presença do Senhor, para que Ele seja por nós, para que verdadeiramente o Senhor possa estar... Quero comunicar a vocês todos aqueles que estiver fazendo bem para essa obra, vai receber 10 vezes mais. Exatamente. Aquele que estiver fazendo mal, vai receber 10 vezes mais. Tá bom? Exatamente. Então eu estou aqui para poder abençoar. Então aqueles que estiver fazendo bem para essa obra, para algum desses canais que estão aqui, vai receber 10 vezes mais. Mas aquele que estiver fazendo mal para essa obra, vai receber também 10 vezes mal. Ó, lembra bem, eu jejuo há quase 30 anos todos os dias. Então não é bom você estar na minha lista não, como aquele que está me querendo prejudicar a obra do Senhor, tá bom? Exatamente. E justamente aqui onde o Senhor deixou bem claro, no versículo 7 do livro, capítulo 2 do livro de Miqueias. Sim, as minhas palavras fazem um bem ao que anda retamente. As nossas atitudes, as nossas obras, nossos frutos, o Senhor foi claro. Mateus 16, 24 a 27. Eu vou recompensar a cada um segundo as suas obras. Então devemos ser prudentes e vigiar, orar verdadeiramente, buscando a presença do Senhor em nossas vidas. Vocês acompanhando aqui as lives das nossas igrejas virtuais, trazem a presença do Senhor, a palavra do Senhor para a presença de vocês, para seja onde for que vocês estiverem. Vamos ao sorteio dos números de 1 a 7, escolha o seu número de 1 a 7. Estamos oferecendo o dinheiro para vocês verem que vocês não estão perdendo o tempo de vocês aqui que estão nos assistindo. Exatamente. Vai a qualquer um de religioso. Se eles falar que o templo de 4 paredes é mais eficiente do que aqui, você recebe 10 milhões de reais. Só que ele tem que mostrar na Bíblia Sagrada. Exatamente. A nossa palavra tem que ser sempre sim, sim e não, não. E provar verdadeiramente com obras e com frutos. Vamos ao número de 1 a 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Ruth, capítulo 1, se você escolheu o número 2. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Ezequiel, capítulo 12. Ezequiel, capítulo 12, se você escolheu o número 7. Lembrando que eu dei apenas uma introdução, é necessário que você leia o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus, para trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Se você escolheu o número 3, vai meditar em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 4, livro de Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 1, livro de Jonas, capítulo 4. Jonas, capítulo 4, se você escolheu o número 1. E se você escolheu o número 5, livro de Jeremias, capítulo 40. Jeremias, capítulo 40, se você escolheu o número 5. E se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Miqueias, capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, para meditação de quem escolheu o número 6 e de todos nós que estamos nessa live buscando ao Senhor Deus durante a madrugada. E lembrando sempre a todos vocês dos benefícios e importâncias que tem em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, ministérios e canais, além de receberem a palavra do Senhor Deus sendo ministrada no lar, comércio, veículo, seja onde for que vocês estiverem. Vocês também recebem as orações durante as lives de segunda a sexta, continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações também de madrugada, diretamente de cima do monte. E não se esqueça de entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais para levar um de nossos templos físicos para a sua região, independente dos seus recursos ou condições financeiras. Entre em contato conosco que a nossa produção vai retornar o contato, tirar as suas dúvidas, para a mais honra e glória do nosso Deus. Em qualquer lugar do Brasil, tá bom? Em qualquer lugar do Brasil. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a Secretaria de Trabalhos e Empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Não se esqueçam também de examinar as nossas mais de 50 denúncias em que o prêmio somado já ultrapassou 730 milhões de reais em dinheiro
sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, em que o prêmio somado ultrapassou R$1 bilhão em dinheiro, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que elas são mentiras ou que eles estão praticando e apresentando a verdade. E lembrando que elas não deixem de examinar a todas elas, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E agora eu vou estar me interagindo com todos vocês nos comentários. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Meu abençoado aí comentou... Só o culto, se vocês estão fazendo o culto de forma certa, vai receber R$10 milhões. Só o culto, culto. Estamos afirmando que o culto que está fazendo não é como o Senhor Jesus mandou. O Senhor Jesus falou que o culto tem que ser em espírito e em verdade. João 4, versículo 21 a 26. Hoje, ninguém sabe, eles não estão fazendo esse culto como da maneira correta. Não está fazendo. E aí está sendo uma mentira, tá bom? Infelizmente. E aí um abençoado perguntou: é muito caro ter uma igreja? Então vamos lá, primeiro ponto. Devemos lembrar que o Senhor Jesus nos chamou para ser a igreja, nós os seres humanos. E o Senhor também deixou bem claro: trazei dízimos e ofertas para que não falte mantimento à minha casa. E o Senhor nos instituiu como a sua casa. Então o correto é, um templo físico de 4 paredes, ele traz sim um custo, porque é necessário ter os 4 alimentos, para o corpo, para a alma, para o espírito e para a aliança do jugo e do fardo que nós recebemos do Senhor Jesus. Infelizmente, não é o que vemos hoje em dia. Comer, beber, dormir, vestir, calçar e ainda ter direito ainda do trabalho ainda, para fazer a obra. Exatamente. Pois é necessário que a igreja, como as igrejas de Atos dos Apóstolos lá do Senhor Jesus Cristo, onde ninguém tinha falta nem necessidade de nada. Tudo para mais honra e glória do Senhor. Então, quando você abre um templo físico, tem que ser dessa forma. Ninguém ali pode ter necessidade de nada. Você não é obrigado a abrir. Mas lá em Lucas capítulo 14, Jesus falou bem claro: aquele que vai abrir uma obra, examine primeiro as suas condições financeiras. Por isso nós estamos falando com vocês assim: peça uma das nossas igrejas em qualquer lugar do Brasil, que a gente vai chegar lá para poder servir. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E dando oportunidade sempre a todos vocês. E a abençoada ali comentou... Cadê o comentário? Lembrando que vocês podem continuar tirando suas dúvidas, deixando nos comentários, perguntas com porquê, pra quê e como. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus. Ele comentou: como é lindo ver uma jovem que almeja a espada com sabedoria e autoridade. E eu não estou aqui para ser a única, eu estou aqui verdadeiramente para trazer conhecimento, discernimento, entendimento para vocês, trazer para vocês a verdadeira palavra do Senhor, para que possa haver cada vez mais e mais jovens, para o verdadeiro avivamento, que não é algo novo, e sim a trazer o princípio de volta, que nunca deveria ter sido abandonado, e sim a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a toda criatura. E aí o abençoado comentou: obras a gente faz de forma natural, tipo dar alimento aos necessitados? Bom, isso não é de forma natural não, porque isso está lá em Mateus capítulo 25, de 31 ao 46. O Senhor falou bem claro: para você poder fazer isso, aqueles pequenininhos irmãos, exatamente, você não pode deixar faltar nada para eles. E aí você vai ser bendito. O negócio é você acertar os pequenininhos irmãos, tá bom? Foca nisso aí, que aí você pode fazer essa obra aí que é para Deus. Essa obra é espiritual, não é natural não, tá bom? Exatamente. Para mais honra e glória no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Devemos fazer tudo como está escrito. E tem que ser em nome do Senhor Jesus. Não pode ser em nome da sua igreja, nem em nome particular de ninguém, tá bom? Exatamente. E a abençoada que está pedindo ali que nós oremos pelo seu relacionamento, siga a nossa igreja virtual, Igreja Benditas, pois aqueles que são seguidores continuam a receber orações, além das que são realizadas durante a live, pois vocês recebem orações todas as madrugadas, também pelo nosso sacerdote e apóstolo. Pode se inscrever na igreja aí, que com certeza que a minha oração é bem clara. Senhor, eu estou orando por todos aqueles que estão inscritos. Estou pedindo ao Senhor que envie os anjos do Senhor celestiais lá para poder ajudar essas pessoas, porque eles estão acreditando, estão crendo, eles estão inscritos, Senhor, ou na seguindo, obra que é do Senhor. Estão seguindo na obra do Senhor. Então a minha oração é essa, é para os fiéis. Então, para ser fiel é muito simples: se inscreva e com certeza toda madrugada tem alguém de joelho orando por vocês. Glórias ao nosso Senhor Todo-Poderoso. É sempre muito importante, verdadeiramente, porque como o Senhor mesmo deixou bem claro, aqueles que buscam a Ele durante a madrugada verdadeiramente o encontrarão. Então devemos estar sempre buscando examinar a palavra do Senhor Deus e a colocá-la em prática, para que a presença do Senhor seja sempre abundante em nossas vidas, para que, como está escrito em Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não se esqueçam de estar compartilhando, convidando outras pessoas para receberem a palavra do Senhor Deus
para verdadeiramente estarem sendo edificados na palavra, para que a palavra do Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas. E examine nossas denúncias. Vai lá examinar, que tem muito pergunta para vocês poderem fazer. E aí aqui alguém comentou, sacerdote, e um emoji rindo, tem nem ideia do que é isso. Você pega lá Apocalipse capítulo 1. Aí você vai ver que o Senhor Jesus nomeou todos, foi sacerdote e rei. Exatamente. Porque só sacerdote e rei que poderia fazer culto para ele, tá bom? Exatamente. Apocalipse capítulo 1, você vai lá ler. Isso só um dos livros que eu estou falando para você poder entender que se você entrar no tempo físico não tem sacerdote, aquilo ali não é válido. Exatamente. Você está falando com alguém que está há quase 30 anos, já mais de 20 anos, se preparando para se tornar verdadeiramente um sacerdote, para exercer a palavra do Senhor com perfeição, assim como as Escrituras Sagradas mandam. Para não entrar ninguém lá e falar assim, você está mentindo, o que você está fazendo, você não tem autoridade para isso. Então, quer dizer, é necessário para ser sacerdote, no mínimo, você jejuar uns 20 anos. Foi assim que o Senhor Jesus fez. Exatamente. Começou com 12 anos. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui o abençoado comentou, como seria o procedimento para abrir uma igrejas benditas na minha cidade? Entre em contato conosco no privado essa rede social, no caso não tem privado, mas é o mesmo @igrejas benditas em todas elas. Você vai encontrar em todas as redes sociais, entre em contato conosco através do privado e a nossa rede social vai estar repassando as informações necessárias e tirando toda e qualquer dúvida para lembrando que nós somos 12 igrejas, nós temos 12. A Bendita é uma delas. Exatamente. Tem a Sem Ovelha e por aí fora vai ter a de Sal, tá bom, abençoado? Glória ao Senhor Deus. E aí o abençoado comentou, você é um gentil, como pode ser um sacerdote? Então vamos lá, para ser... Pode falar. Bom, primeiro lugar, eu sou da linhagem do Senhor Jesus Cristo. A linhagem do Senhor Jesus como sacerdote. O Senhor Jesus, ele é o sumo sacerdote. E o Senhor Jesus é sumo sacerdote não da linhagem de Levi, não é, e sim de Melquisedeque. Exatamente. Tá bom? Então eu sou dessa linhagem, por isso que eu sou um sacerdote. Exatamente, para mais uma glória no Senhor Deus. A abençoada comentou, é muita afronta, mas a palavra está sendo pregada. E é justamente pela palavra estar sendo pregada que tem muita afronta. Porque a verdade do Senhor é sempre importante ser colocada, anunciada. E a abençoada perguntou se eu sou pastora. Não, abençoado, não sou pastora. Esse é um título que não é permitido nem para o homem. Então é sempre importante examinar com muita atenção e cuidado. Aí o outro abençoado perguntou, as escrituras permitem ter, não posso falar essa palavra, mas pessoas servindo de maneira forçada, inclusive castigar eles desde que não morram no mesmo dia? Bom, isso aí com certeza não. Por quê? Porque é a pessoa que deve realmente, o voto que ela faz, é ela que escolhe. Ela não deve realmente ir fazer uma obra porque alguém colocou ela, alguém quer aquela. Exatamente. Não, então, mas deixando bem claro, ele deixando bem claro, é porque você sabe que teve esse tipo de atividade nas escrituras sagradas. Mas foi justamente um contexto da época. Era algo que era permitido, legalizado na época. Mas hoje em dia, mais uma vez, não seria permitido, porque a Constituição hoje em dia não permite. Então a gente não pode ser contrário à lei do homem. Então hoje você quer saber verdadeiramente, infelizmente, as igrejas hoje está sendo a que mais está escravizando, porque não paga o salário do obreiro. Então, o obreiro é uma coisa, aí ministro da palavra é outra coisa, aí pregador é outro, e aí missionário é outro, e por aí se vai, tá? Exatamente. Então é aquele negócio, uma coisa é certa, ó, tudo que todo mundo fez na obra, se fez de bem vai receber, se fez de mal vai receber, se fez algum mal, a autoridade vai receber. Exatamente. Certo? Então, quer dizer, o nosso Deus não alivia ninguém. Exatamente. Ninguém tem imunidade. Errou, vai pagar. Exatamente. E foi justamente, está lá no livro de Jeremias justamente sobre isso. E aqui a abençoada perguntou, como assim não é permitido pastor? Poderia explicar? Com certeza, abençoada. Pois como o próprio Senhor Jesus afirmou em João capítulo 10, um só pastor, um só rebanho, um só pastor e eu sou. No caso, ele é o único pastor. Foi algo que desde o Antigo Testamento, lá no livro de Ezequiel, pode ver que o Senhor não gostou do ser humano com esse ministério de pastor. Ezequiel capítulo 34. Porque o ser humano não exerceu de maneira perfeita o ministério tão precioso. E com isso o Senhor Jesus veio e constituiu ele como único e verdadeiro pastor. Bom, e além do mais também, para poder você ficar certa, nós devemos imitar os apóstolos.
E aí nenhum dos apóstolos falou que era pastor, nenhum dos apóstolos nomeou ninguém a pastor, nenhum dos apóstolos, ninguém que foi ungido por ele foi identificado ou se identificou como pastor. Exatamente. Isso não existe na Bíblia Sagrada. Só no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e 17, que adulteraram lá. Adulteraram. Você pega uma Bíblia de estuda ou pega uma Bíblia católica que não está escrito isso, tá bom? Exatamente. Para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso, agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor Deus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir e convidar outras pessoas para se juntarem conosco em um só Espírito e serem ainda mais abençoados. Aguardo vocês nas próximas lives. Não se esqueçam, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, @MilaOfertadim, onde durante toda a live eu interajo com todos vocês. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e o meu muitíssimo amém.